Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, sou o seu amigo o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Posso Crer no Amanhã. Todos os dias o Senhor me dá o grande privilégio de poder estar aqui como um arauto de Deus, como um embaixador do reino, como um pastor, como um anjo de Deus e um profeta vivo. Porque eu entendo, e o povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para podermos estar aqui na televisão, nas rádios, nas mídias, nós entendemos que a grande necessidade do ser humano é a palavra e a revelação de Jesus Cristo. Portanto, este programa é um programa profético. Primeiro, porque é de Deus. Segundo, porque é inspirado pelo Espírito Santo. E terceiro, porque não há nenhuma possibilidade nestas programações de intervir a carne do ser humano. Nós estamos aqui submetidos ao Senhor Jesus Cristo. Eu dependo de Deus todos os dias para ser uma bênção para a sua vida. Eu sou espiritual, um ser espiritual, e como tal eu quero irradiar espiritualidade, quero sempre que a palavra que eu trouxer ao seu coração seja temperada com sal para dar sabor à sua vida, especialmente você que começa esta terça-feira já sem uma conexão com as verdades. Você sabe que você tem sido atacado por dardos, por setas. Quantas pessoas ou não dormem ou acordam e já estão desanimadas, já estão incapacitadas, apoucadas, diminuídas, sem esperança. Você sabe, quando a pessoa não tem esperança, ela não luta pela vida. E me parece a mim que as notícias que chegam todos os dias às nossas casas são notícias que trazem desesperança. Então nós precisamos de aprender a focar a nossa vida naquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é luz, aquilo que é sal, aquilo que traz frutos e resultados à vida, que é a palavra de Deus. Então eu sempre mostro na igreja e aqui na televisão e na rádio como é importante termos uma vida alicerçada sobre a Bíblia. A Bíblia é tão rica em conhecimento. O profeta já tinha dito que o Senhor quer muito mais conhecimento do que quer sacrifícios. Porque a igreja romana nos ensinou, infelizmente e equivocadamente, a viver sacrificialmente, a viver da idolatria, a acreditar numa imagem, acreditar no purgatório, acreditar no diabo, acreditar em coisas, na infalibilidade papal, que não tem nada, no celibato, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos de mergulhar aqui dentro. Paulo disse, nas profundezas do coração de Deus. Para conhecer o que, apóstolo? A revelação da graça do Senhor. Então, quando é que você vive verdadeiramente o cristianismo na sua plenitude? Quando você conhece a revelação da graça de Deus. A graça de Deus é o evangelho da incircuncisão, é o evangelho que traz frutos à vida, traz resultados à vida, que ensina a viver a fé. É a graça de Deus. Pedro disse, você tem que viver na graça genuína, estar firme na graça.
A graça é o clímax da revelação. Não existe uma outra revelação na Bíblia. Ou é lei ou é graça. A graça é que faz os olhos espirituais do coração serem iluminados. E a graça de Deus exclui Moisés. A graça de Deus tira a lei, os sacrifícios, os jejuns, as vigílias, esse tipo de religiosidade que não leva a nada. Não leva a nada. O justo, diz a Bíblia, vive pela fé. Essa é a vida que Deus quer para o justo nesse tempo do fim. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com você, porque às vezes as pessoas ficam muito confusas. Existem muitos programas religiosos de todas as origens, de todos os perfis, e cada um traz a sua apologia dizendo que está falando a verdade. Não duvido disso, mas eu quero que você tenha hoje a percepção que muito do que se diz que é a palavra de Deus, não é palavra de Deus. Por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios. Coríntios é uma carta, são duas cartas. Paulo escrevendo a primeira carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios, uma igreja que na realidade não é para a igreja de Coríntios apenas, é para todas as igrejas em todos os tempos. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. Então nós vamos buscar inspiração naquilo que está escrito para viver nos dias de hoje. Então Paulo diz assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A primeira coisa que você precisa de saber é que é o conhecimento da verdade que é libertador. Olha, durante 21 anos eu fui católico romano, com todo respeito eu digo, falei isso aqui tantas vezes, falo na igreja, está na minha literatura, mas verdade, eu nunca conheci na igreja romana. Eu conheci religião. Eu era muito religioso, muito supersticioso, muito dedicado àqueles valores intrínsecos ao missal. Mas viver a plenitude de uma vida espiritual, eu nunca vivi, porque nunca me foi ensinado. Então Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando ele está falando da verdade, diz que é libertadora. Quer dizer que sem a verdade de Deus, você é o quê? É um escravo. Está acorrentado. A pessoa tem a mente toldada, acorrentada, as emoções, os sentimentos, o coração, a vida. Quando uma pessoa dedica a sua vida espiritual, por exemplo, a um altar, a um gongá, a cartomante, a quiromante, os búzios, isto é uma escravidão, senhores. Isto é uma escravidão. Uma pessoa que precisa de pedir a um santo, chamado santo, para tomar alguma atitude na vida, isto é uma escravidão. É porque ela não conhece a verdade. Como eu, durante 21 anos, não conhecia a verdade. A igreja romana nunca me ensinou a Bíblia. A Bíblia era privada para o sacerdócio, não para o povo leigo. O meu tempo, a missa era rezada em latim e o senhor padre ficava de costas para o povo. Ninguém entendia nada. Entrávamos pecadores, saíamos pecadores. Então foi preciso que a Bíblia se abrisse a mim e eu me abrisse para a Bíblia. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, não do missal, a palavra de Cristo, a Bíblia. Então, quando a palavra vem, ela faz uma revolução na vida da pessoa. Uma revolução. A palavra tem a capacidade de lavar a vida. Pedro disse isso: sois lavados pela palavra. A palavra lava,
tira a sujeira do mundo, tira a sujeira do pecado, tira o pó da vida. A palavra é poderosa, é viva e é eficaz. A Bíblia diz que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para cá, corta para lá. Então diz que ela separa juntas e medulas, a carne do espírito, e ela vai até ao coração, às profundezas do coração, vai lá até lá dentro. E diz que ela discerne os intentos do coração. Quer dizer que quando você está ligado à palavra, quando a palavra é parte da sua vida, quando ela é parte da sua confissão, quando você reconhece Deus da palavra e a palavra desse Deus vivo, sua vida tem que ser outra. Você passa por uma revolução espiritual, emocional, física. Você passa a ser um guerreiro, você passa a ser um valente, você se atira para a vida sem medo. Agora, nós temos que parar um pouquinho nesta terça-feira, porque eu sei o que Paulo disse. Primeiro, a igreja tem que manifestar a verdade. Não pode haver nada oculto, não pode haver dissimulação, não pode haver mercantilismo. Infelizmente, tudo isso é visto, mas não deveria de haver, porque a verdade é nua e crua, ela é libertadora. Eu não posso me libertar de um ídolo da igreja romana e depois cair numa fogueira santa ou num vidrinho de óleo ou um pacotinho de sal, porque eu estou preso outra vez à mentira. Agora, Paulo disse uma coisa muito interessante. Diz que nós não andamos com astúcia nem adulteramos a palavra de Deus. É aqui que está o foco do meu pensamento hoje. Falar a verdade, viver a verdade é libertadora. Se o Cristo vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade implica em algumas coisas importantes. Primeiro, não permitir a astúcia, a dissimulação. Segundo, ela não permite que a palavra seja adulterada. Então, o grande drama das pessoas hoje é dizer onde está a verdade sem adultério da palavra, sem adulterar a palavra. Por exemplo, a respeito da salvação. Amado, salvação é eterna. Jesus disse isso. As minhas ovelhas me ouvem, me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão eternamente e das minhas mãos ninguém arrebata. João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo disse, fomos selados para o dia da redenção. Paulo ensinou a igreja, nós não fomos postos para a ira. Somos um espírito com ele. Deus disse, de maneira alguma apagarei o teu nome do livro da vida. Ele disse, nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem altura, nem principados, nem potestades, nem nudez, nem fome, nem espada, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus. Bom, eu disse e invoquei alguns versículos das centenas deles, que mostram que salvação é eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí vem o astuto, o inverídico, e adultera a palavra e diz, não, mas no Antigo Testamento tem um versículo que diz, a alma que pecar morrerá. Ah, seria muito simples, nós tivéssemos a garantia da salvação, porque então eu vou pecar, eu vou beber, eu vou fumar. Ué, mas quem diz isto aqui nunca foi salvo? Salvação implica sotéria, a sotéria de Deus, de Jesus Cristo, implica em libertação, em cura, em transformação, regeneração, mudança de vida, atitude, novamente, novo coração. Este é a salvo. O salvo não é uma pessoa que muda apenas o exterior, que não pinta cabelo ou pinta cabelo, pinta unha ou não pinta unha, saia mais comprida ou mais curta, se vai à praia e vê televisão. Isso não tem nada a ver com a salvação. Salvação é Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo disse aos Colossenses que ele apresentava as pessoas perfeitas em Cristo.
Se eu disser que salvação se perde, amado, eu estou adulterando a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu tenho muita coisa para lhe falar. Vamos em frente. É a respeito de quem é o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que é Cristo. Estamos no verdadeiro Deus é Cristo. Então não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Jesus é o único, é aquele que tem imortalidade, Ele é Rei de Reis, Senhor de Senhores, Ele é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso, tudo foi criado por Ele e para Ele, nele nós existimos, não há outro nome. Bom, a Bíblia deixa claro quem é o Deus da Bíblia, o único que salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, transforma, regenera. Jesus Cristo é o único. Aí vem o astuto, o inverídico e adultera a palavra. Então ele diz, não, existem 3 deuses, existe um Deus que é mulher, que Cristo é mulher, que Cristo é homem, não, porque o Deus é o Papa, porque Deus é o Santo. Isto tudo é adultério da palavra. Isto tudo é adulterar a palavra. Então, quando você não conhece a Bíblia Sagrada, você facilmente é enganado pelos que adulteram a palavra. Eu me recordo, houve um tempo no Brasil que se usava uma expressão de Mateus que diz, olha, quando o demônio sai, encontra a casa varrida e tal. Mas quando o demônio sai e anda por lugares áridos e volta, encontra a casa varrida, adornada, vazia, ele traz 7 espíritos piores. Eu ouvi tantas vezes pessoas em rádios e televisões dizem, olha, se você não fizer desta forma ou daquela, então 7 espíritos piores virão. E as pessoas viviam atormentadas por 7 espíritos piores. Mas Jesus disse, isto acontecerá a esta geração imperfeita, esta geração corrupta, esta geração maligna. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. Então uma coisa é que se a pessoa não tem Jesus, não é para a salvação, não foi predestinada, sai um demônio, entram 7. Mas isto acontece à geração corrupta, incrédula, maligna, de tropeço. Não pode acontecer à geração de Jesus Cristo. Nós somos propriedade exclusiva dele. Em nós não há possibilidade de ter Jesus numa ponta do trono e na outra ponta o diabo. Não é possível ter a mente de Cristo e ter a mente do demônio. Isso aqui é um distorcer da palavra. Por isso que Paulo disse, nós nem adulteramos a palavra de Deus, quer dizer que é possível se adulterar a palavra de Deus. Sim, é possível substituir Jesus por um vidro de óleo, um saquinho de sal, uma fogueira santa. E as pessoas coitadas acreditam que se fizerem isto, terão o retorno de Deus. E o retorno de Deus não vem por isso. A única forma de se mover o coração de Deus é a fé. E é pela fé. Sem fé, disse Paulo, é impossível agradar a Deus. Então, quando se adultera a palavra deixa de ter legitimidade. E aí entra um aspecto dramático que se chama o mercantilismo da palavra. Mercantilizar, fazer negócios com a palavra. Induzir as pessoas ao erro, usando um versículo bíblico, fora de um contexto se usa um texto e aí se arranja um pretexto. Quando Jesus disse, eu não apago o nome do livro da vida, aí vem o astuto, o inverídico e diz, não, mas a alma que pecar morrerá. E dá a sensação que aquilo que foi dito no velho pacto anula o poder do sangue de Jesus, acaba com o poder do Espírito Santo e dá mais força ao diabo do que se dá a Jesus Cristo. Isto é fazer negócio, isso é mercantilismo, isso é adulterar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser adulterada. Pedro chegou a dizer, fazem comércio de vós. Eu vou falar nisto amanhã. Fazem comércio de vós. Então é preciso que você saiba que o evangelho legítimo, ele não permite dissimulação, astúcia e inverdade.
Ele permite que a palavra, aquela genuína, porque genuíno quer dizer que não tem misturas, seja a grande fonte de libertação e a grande motivação de vida e a grande confiança e certeza de que ela não volta atrás. A palavra de Deus não volta vazia, Deus vela para que ela se cumpra. Então, eu estou muito feliz esta manhã, porque eu posso lhe garantir e asseverar que você está diante de um profeta. Esta palavra é profecia, e esse profeta não distorce. Guarda esta palavra para sempre. Não adultera a palavra. Se não há adultério da palavra, há um casamento legítimo e perfeito com a palavra. Eu amo a palavra de Deus. A palavra, eu sou o que sou, só conquistei o que conquistei, só cheguei onde cheguei na expressão cristã, porque eu sempre fui muito fiel à palavra. Eu ensinei o povo deste país a dizer, está na Bíblia, eu creio. Eu nunca permiti a inverdade, a astúcia e a dissimulação dentro do nosso ministério. Aliás, nem fui eu que não permiti, Deus não permitiu. Nossa igreja é uma noiva pura e virgem, que está sendo preparada para um só esposo, que é Cristo. Então, meu amado, minha amada, deposite a sua confiança primeiro no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, e siga a sua vocação celestial. Você nasceu para ser um vencedor. Amém? Hoje é terça-feira, nós vamos ter escola bíblica, se você me assiste pela manhã na Bandeirantes ou na TBN, escola bíblica 10 da manhã com o Bispo Daniel Anecleto, diretor de missões, e amanhã à noite, às 7h30 da noite, nesta quarta-feira, um grande encontro de família com a ministração do Espírito Santo através deste apóstolo chamado para pregar às nações a graça de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, Deus tem feito um aprimoramento nestas questões de família, porque a família tem inúmeros papéis, cada um dos membros da família, seja o pai, a mãe, os filhos, os avós, os outros familiares, e nós precisamos de entender como é que a família é realmente uma família boa, e é isso que eu vou transmitir amanhã, porque existem famílias más, deixem de dizer, existem famílias destruídas, desfeitas, esboroadas, mas uma família boa é aquela que vive o contexto da Bíblia Sagrada. Amanhã à noite, 7h30 da noite. Nosso telefone de contato é 30 17 90 90. Ligue para nós. O endereço da Catedral é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles da 28DP. Amanhã à noite, 7h30 da noite, família, 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 família. Estou muito grato a Deus por poder ter um povo que pensa em você, que pensa na pessoa que está lá do outro lado, ou que estará lá do outro lado da rádio, televisão, do satélite, da internet, que precisa de Jesus. Através dos dízimos e ofertas deste povo, nós estamos podendo fazer esta programação para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus também por aqueles que estão ligando para a igreja, dizendo, eu quero contribuir para este programa é bom, me faz bem, é um programa esclarecedor, confortador, consolador. Eu quero semear, eu quero investir para colher neste programa. Ligue para nós, 30 17 90 90. Em nome também da minha equipe de televisão, em nome do governo da igreja, eu, apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. A verdade é libertadora. A mentira é escravizadora. Seja livre, em nome de Jesus. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android.
Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.